Livro de Juízes, capítulo 6, vamos ver o que diz no verso 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta. Até aí. Deixa aberto aí em Juízes, capítulo 6. Vamos aí passar pelo 6 e pelo 7 essa noite. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, santo, poderoso, glorioso, grandiosíssimo, misericordiosíssimo, graciosíssimo, vamos a Ti, Senhor, humildes, pequenos, quebrantados, fracos, insignificantes, pedindo a Sua ajuda, Senhor, Sua graça, Senhor, rogando que o Senhor volte o Teu rosto para nós, estenda Teus braços fortes, seus braços providentes, indulgentes, compassivos, longânimos, amorosos, até nós, e nos ajude em nossas fraquezas, que não seja mais um culto, mais um sermão, mais um ajuntamento, mas um dia que o Senhor decida e resolva, por causa da graça do Senhor, demonstrar o seu poder. Pode fogo santo descer do céu essa noite? Tu sabes, que Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui na minha mensagem, eu acredito que ela vai falar com muitos corações essa noite, vai falar com, por que não todos que estão aqui presentes. O tema da minha mensagem é um tanto inusitado, é Deus chama os covardes. Deus chama os covardes. Nós sabemos que cada ser humano, cada homem na face da terra é um indivíduo. E o que é ser indivíduo? A capacidade de ser uno, exclusivo. Quando falamos do indivíduo, falamos que não há nada nem ninguém que assemelhe-se a ele, ele é único, exclusivo nessa terra. E os indivíduos, os homens, eles são divididos em categorias. Nem todos têm as mesmas, ou melhor, são divididos em características. Nem todos têm as mesmas características. Alguns são fortes, outros são fracos, alguns são ágeis, outros são débeis. E no reino de Deus também é assim. Paulo fala do crente fraco, Paulo fala do crente forte, Paulo fala do crente menino, Paulo fala do neófito. Há classes e categorias de cristãos. Entretanto, alguns que se consideram fracos têm muita dificuldade de conduzir suas vidas cristãs, muita dificuldade de serem aceitos por Deus e muita dificuldade de servirem no reino de Deus, porque por se considerarem fracos, incapazes, tímidos, limitados, covardes, e carregam uma culpa, fazendo o seu fardo, que já é pesado por se sentirem fracos,
ainda mais pesado. E a pergunta que fica para aqueles que se consideram fracos: Deus pode usar alguém como eu? Deus pode chamar alguém como eu? Deus pode confiar alguma coisa relevante a uma pessoa como eu? Há alguma chance de um homem ou uma mulher debilitado como eu ser usado? Ter alguma expressão no reino de Deus? A maioria vai acreditar, vai ser levado a acreditar que não, que já fracassou tanto nos seus empreendimentos, que já fracassou tanto em servir a Deus, que já tropeçou uma enormidade de vezes nas suas próprias debilidades, e todo dia que acorda é confrontado com as suas debilidades, que se apresentam diante dele ou diante de si, todos os dias. Eu não preciso, pastor, talvez, nem de obstáculos, nem do inimigo se opondo a mim. Minhas próprias debilidades são suficientes para me parar, para me constranger, para me derrubar. Fica essa dúvida então: será que Deus tem algum plano para essa categoria? Ou será que existe de fato essa categoria? Há pessoas fracas e há pessoas fortes, e a distância de uma da outra, será que é muito grande assim? Nós vamos saber sobre isso. E nós, para sabermos se Deus usa ou não o fraco, ou que tipo de gente Deus chama para usar, nós vamos ver a história de Gideão. Gideão. Quem é Gideão? Onde está situado Gideão? Bom, voltando na história de Israel, há um período chamado período dos juízes, que é um período logo após a conquista da terra prometida e logo após a morte de Josué. Israel sai do Egito, atravessa o Jordão, Moisés deixa ali a liderança de Israel com Josué. Josué é responsável por passar o Jordão e conquistar a terra de Canaã, que apesar de ser prometida para o povo, era já habitada pelos cananeus. Israel então deveria expulsar os cananeus, conquistar a terra e se estabelecer. Isso acontece, mas não totalmente. Alguns povos ficam ali. Morre Josué e o povo de Israel estabelecido, com a terra parcialmente conquistada, começa a se corromper em um dos períodos mais escuros de Israel, período dos juízes. Era um período então, quando Israel pecava, Deus entregava eles nas mãos dos inimigos. Deus então levantava juízes para libertar homens que Deus levantava para liderar Israel, para dirigir Israel e para livrar Israel. No capítulo 6 que nós lemos de Juízes, acontece isso. Israel peca contra o Senhor, se extravia dos seus caminhos e vai cair nas mãos dos midianitas. Os midianitas começam a oprimir e sitiar parte do povo de Deus, de modo que quando Israel semeava, e era um povo que vivia da parte agrícola e rural, da parte rural, agrícola e da parte, não sei, como é que fala quando é com gado? Agropastoril, esse é o termo ideal. Quando chegava a época da ceifa, os midianitas desciam como gafanhotos e saqueavam tudo, roubavam parte da lavoura, o gado, e assim oprimia Israel muito, que estava definhando. É então que Deus vai chamar alguém para libertar Israel da servidão dos midianitas. Vai chamar quem? Gideão. Caso você tenha feito uma leitura de Juízes muito rápida, você não notou que
que Gideão é uma das pessoas mais covardes, mais fracas, mais limitadas que Deus já chamou e Deus já usou. E Gideão é a prova que Deus chama qualquer um, que Deus usa qualquer um, mesmo as pessoas mais fracas, mais incapazes e mais limitadas. Ao ler a história de Gideão, você que tem complexo de inferioridade, baixa autoestima, você que não se julga capaz, você que tem sido constrangido pelas suas debilidades e a sentir um insignificante no reino de Deus, você vai ver que é plenamente possível Deus escolher você, chamar você e usar você. E você vai ver na vida de Gideão como Deus fez isso. Vamos ver algumas características do juiz que Deus levanta, do homem que Deus levanta e que Deus usa para livrar uma nação inteira. Primeira característica, Gideão, primeira característica do homem que Deus chamou, ele era medroso. Verso 11, então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar de pisar uvas, não é um lugar de fazer trigo. Mas por que ele estava malhando trigo no lagar? Para o pôr a salvo dos midianitas. Ele estava dentro de um lagar, que é um compartimento onde joga uvas e se extrai o suco. E ele estava trabalhando o trigo lá dentro, coberto por uma árvore, por um carvalho. Por que ele estava fazendo isso? Medo dos midianitas. Estava escondido, dentro de um lagar, coberto por uma árvore, tremendo de medo. Gideão era medroso, um homem dominado pelo medo, consumido pelo medo. O que é o medo? O contrário de medo: bravura, coragem. Era um homem que não tinha nenhuma bravura, era um homem que não tinha coragem. Ele temia ser visto pelos midianitas, e ser visto implicava em algum tipo de confronto. Você já viu aquele tipo de pessoa que faz de tudo para evitar o confronto? Mas ela não quer evitar o confronto porque ela quer a paz. Ela quer evitar o confronto porque ela morre de medo. Ai, se aparecer aqui. Ai, se vier tirar satisfação comigo. Ai, se alguém bater na minha porta. Ela tem medo de confrontar o diretor da escola, o professor da escola, o patrão, o funcionário, até o homem que vende botijão de gás. Falar mais grosso na campainha, vai lá. Medo. Tem gente assim, medrosa, medo de encarar os problemas, medo da confrontação, medo do olho no olho. Gideão era um homem desse. Faltava-lhe bravura, coragem, firmeza. O medo é algo que tem dominado muitos crentes na nossa geração. Vivemos um tempo de uma igreja acovardada, de gente que não parte para o confronto, de gente que não vai para a peleja, de gente que não vai para o duelo, assim como Israel, quando Golias desafiou as companhias de Israel, todo o exército tremeu de medo. Gideão era medroso. Segunda característica do homem que Deus chamou: Gideão também era inseguro. Verso 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse:
O Senhor contigo, homem valente. Olha o verso 13. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja só, ele está diante de uma teofania. Um anjo apareceu a ele e o está chamando pessoalmente. E ele está mostrando insegurança, pessimismo. Nossa, mas o Senhor é mesmo com a gente? Será? Mas qual garantia eu tenho que isso vai dar certo? Meu Deus, um homem cheio de insegurança, volúvel, pessimista. Notem aqui o anjo chamando e ele se pronunciando de forma extremamente negativa, sem nenhuma confiança. A insegurança marcava a vida de Gideão. Você conhece assim, pessoas assim, inseguras, que não têm firmeza, não têm firmeza nas suas palavras, não têm firmeza na sua postura, pessoas que não conseguem se impor. É o famoso homem do Salmo 73, ou é o famoso homem da carta ao Tiago, da carta de Tiago. É aquele vacilante, inseguro. Era Gideão. Como é que podemos contar com uma pessoa dessa? Com esse tipo de gente, que não tem firmeza, que não tem solidez, que não tem pulso. Um homem inseguro, para não dizer aqui pessimista, para não dizer aqui cínico. Que mais? Gideão também era um homem, Gideão também era um covarde. Verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Agora é Gideão. E ele disse: ah, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e o menor da casa do meu pai. Covarde! O anjo disse: eu escolhi você para livrar Israel. Gideão: eu? Não! A minha família é a mais pobre e eu sou menor. Covarde! Eu? Eu não vou lá não. Eu não aguento isso aí não. Veja o homem que Deus está chamando. O homem que está se esquivando. Eu ir lá mexer com midianita, eu liderar um exército, eu ir para o campo de batalha. Não, nós é pobre. Eu sou menor. Você consegue ver a covardia estampada no rosto e nas palavras de Gideão? Talvez, meu irmão, é a sua característica. Talvez você é um covarde. Talvez você é aquela pessoa que jamais quer que chegue às vias de fato. O que é o covarde? O covarde é o que jamais encara o problema, jamais encara o perigo. O covarde é o que foge. O medroso é o que se esconde, ele está escondido. E o covarde dá no pé. Você já viu aquele menino que fala, briga na escola, aí um fala: vou te pegar na saída. Na segunda aula ele já está em casa, debaixo da cama. Esse é o covarde. Agora, mexe com alguém que tem bravura ou ousadia.
na saída, vou te pegar na saída. Não, eu é que vou te pegar na saída. Aí é o outro que corre. Gideão correu. Gideão se esquivou. Esse é o tipo de homem que Deus está chamando, um covarde. Chamado do próprio Deus, ele dizendo: eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou fraco, minha família é pobre, eu não vou aguentar isso. Covarde. Que mais? Gideão também era incrédulo. Verso 17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Incrédulo. Ele diz: para saber se é Deus mesmo, se é um anjo de verdade, eu preciso de um sinal. E ele estava pedindo um sinal aqui, depois vai pedir mais 2. O sinal não era uma prova da fé dele, era uma prova da falta de fé. Era um homem incrédulo. Não era incrédulo no sentido de não ser crente, era incrédulo no sentido de ter dificuldade de acreditar, de ter uma fé vacilante ou de não ter fé nenhuma. Talvez eu esteja traçando a característica de algumas pessoas aqui, que são medrosas, inseguras, covardes e agora incrédulas. Elas não têm uma fé robusta, elas não creem no poder e nas promessas de Deus. Elas não andam pela fé, mas pela vista. Elas têm dificuldade de se manter estáveis diante do que não vem, apenas crendo. Era Gideão. Eu preciso de um sinal. Só as palavras não são suficientes. Só as promessas não são suficientes. Eu preciso tocar, eu preciso ver. É uma prova da incredulidade. Era um homem incrédulo, ou de uma fé vacilante, de uma fé superficial, de uma fé rasa. Que mais? Agora note, e o anjo atende, dá um sinal a ele, porque ele coloca um sacrifício diante do anjo, e o anjo coloca fogo e consome o sacrifício diante dele. Mas mesmo depois de ter recebido o sinal, ele continuou com medo. Porque veja só, olha o verso 25. Naquela mesma noite disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo. Deus dá uma ordem para ele: vai lá, derruba o altar de Baal, para não se oferecer mais sacrifício. Ele vai, olha o verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor dissera. Veja só. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Ei, meu Deus do céu. Mesmo depois de receber o chamado de Deus, de ter pedido um sinal, Deus ter dado o sinal, ele ainda está com medo. Parece um medo patológico. Gideão é um homem fraco. Gideão é um homem extremamente incapaz. Eu consigo ver a imagem aqui de um homem afoito, inseguro, ansioso, medroso, um homem fraco. Não vamos de dia, não, vamos de noite, para eles não verem a gente.
é da turma do deixa disso. Não vamos brigar com ninguém não, deixa eles dormindo lá, vamos tentar fazer aqui de noite. Não, deixa para lá, sabe? Entra na casa dele, rouba, deixa roubar, não fala nada não vamos brigar não, deixa roubar. Não discute não, deixa levar. Não, mas e Deus? Não, é Deus, a gente orou, Deus guarda, mas assim, vai que não dá certo. Perde o sono, não tem segurança numa viagem, está inseguro, fecha o negócio, está com medo, será que o negócio vai dar certo? Vai pregar, não vai ser bom, não vai ser bom, nada que eu faça é bom. É Gideão, afoito, inseguro, incrédulo, medroso, covarde. Que mais? Ele também é dependente dos outros. Ele é dependente. É um homem que não faz nada sozinho. Sabe que as pessoas que são dependentes das outras? Veja só. Verso 29. Uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, filho de Joás, fez essa coisa, que foi derrubar o altar. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora teu filho para que morra, pois derrubaste o altar de Baal e cortou o postilho que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele, contenderás vós por Baal, livrá-lo-ei-vos, qualquer que por ele contender desta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Quando os homens, quando os midianitas ficaram sabendo que o altar foi destruído de Baal, perguntaram, quem foi? Foi Baal, foi Gideão. Então tá, traz ele para fora que nós vamos matar. O pai de Gideão que teve que sair lá. Gideão estava lá dentro escondido, atrás do armário, tremendo de medo. Não confronta o problema. Não vai e resolve, tem que ser a esposa que ela é mais corajosa do que ele. Tem que ser o filho que é mais audacioso que ele. Ele depende dos outros para resolver seus problemas. Ele não consegue se defender sozinho. Ele tem que recorrer aos outros. Esse é o homem que Deus está chamando. O pessoal chamou para a briga. Foi Gideão? Então vamos atrás de Gideão. O pai teve que sair lá fora para defender um juiz, um marmanjo. Tem gente que é assim, nunca cresce, depende da mãe até hoje, do pai até hoje. É um meninão, uma meninona, ou aqueles maridos mole que a mulher tem que resolver tudo. Ou aquelas mulheres que são quase filhas dos maridos. Esse é o homem que Deus está chamando. Você achava que Gideão era poderoso? Veja que homem fraco. Veja que homem seguro. Veja que homem limitado. Que mais? Olha só isso aqui. Verso 36. Disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Verso 39, disse mais a Gideão, não se acenda a ira do Senhor. Vou falar só mais uma vez. A prova com a lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor do orvalho, e a terra ao redor haja orvalho. Ele pede mais 2 sinais.
Tá bom, eu vou livrar Gideão, mas se é o Senhor mesmo, se é eu que sou escolhido, olha, eu vou colocar uma lã aqui, e amanhã vai descer orvalho, vai molhar só a lã, a terra vai estar seca. Ele acordou, espremeu a lã, só a lã molhada, a terra seca. Não, mas não está bom ainda não, vamos fazer assim, amanhã, vamos fazer diferente. Vai cair o orvalho, só a terra que vai molhar, a lã tem que estar seca. Pois assim fez. Incrédulo, ansioso, mas era obstinado também. Você já viu aquelas mulas que empacam? Gideão você explica uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Não, mas eu quero mais uma vez. Um homem obstinado. Tem dificuldade de aprender. Tem dificuldade de entender. Eu já falei que eu sou Deus, é para você ir lá. Não, mas o Senhor tem que me mostrar mais uma vez. Veja a canseira que esse homem está dando em Deus. E Deus, eu quero só que você vai lá e livre o meu povo dos midianitas. Tem um capítulo inteiro destinado no duelo dele e de Deus. Foi esse o homem que Deus chamou para livrar Israel. Medroso, inseguro, covarde, incrédulo, obstinado. Talvez você se identificou com Gideão. Talvez você tenha algumas características dele. Talvez tenha todas. Talvez tenha uma. Talvez pense que não tem nenhuma. Quantas vezes eu já tive medo? Quantas vezes eu já corri do confronto? Quantas vezes a minha fé vacilou e eu fui incrédulo? Quantas vezes eu fui obstinado? Quantas vezes eu também pedi sinais para Deus, não esses talvez assim tão explícitos e miraculosos. É difícil acreditar que Deus, que seja Deus também, que esteja insistindo com um homem desse. Tantas pessoas, tantas personalidades, mas é este homem mesmo que Deus está separando para ser um juiz de Israel. Agora o que nós vamos aprender aqui? Como que eu posso confortar o seu coração e o meu coração, visto que todos nós ou somos ou temos alguma coisa de Gideão? Vamos entender alguma coisa aqui, alguns princípios para acalmar o seu coração. Primeiro, a conversão não nos impede de sermos fracos. Verso 34, veja. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou rebate, e os abzerritas se juntaram após ele. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Mesmo assim, isso não fez com que ele deixasse de ser uma pessoa limitada. Queridos irmãos, primeira coisa, o fato de você ser limitado, o fato de ser covarde, inseguro, o fato de você ter uma fé vacilante, primeiro, não significa que você não é convertido. Não significa que você não é salvo. Se isso tem afetado até a autenticidade da sua conversão, fique em paz. Pastor, um salvo, um crente verdadeiro, genuíno, pode ser fraco? Sim. Sim. Não duvide da sua conversão, porque você tem limitações. Não duvide da sua conversão, porque você tem esses traços presentes. Segundo, você pensou que a conversão te daria superpoderes e que ela eliminaria tudo isso. Não, a conversão
não nos impede de sermos fracos. Ele tinha o Espírito Santo se apoderou dele, e ainda assim ele foi um homem vacilante que foi. Guarde isso. A conversão não impede você de ter esses pontos fracos. Segundo, você pode ver claramente aqui a paciência de Deus com Gideão, e a paciência de Deus com as nossas fraquezas. Gideão pede 3 sinais. Gideão está com medo dentro do lagar. O anjo se apresenta e chama ele se mostra inseguro. O senhor é com a gente? O que aconteceu? Ele pede um sinal, Deus dá. Ele pede o segundo, Deus dá. Agora ele pede o terceiro. Veja como Deus responde quando ele pede o terceiro. Verso 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar só esta vez. Rogo-te, mais esta vez, faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Olha o verso 40. E Deus assim o fez. Olha a paciência de Deus com Gideão. Deus está entendendo a pedagogia de Gideão. Deus podia ter desistido. Rapaz, pera lá. No segundo sinal, minha paciência esgotou com esse homem. Ele ainda pede o terceiro. E o texto diz: e Deus assim o fez. Deus é paciente com as nossas fraquezas. Gideão fala: não se ire o Senhor quando eu pedir mais uma vez. Deus não está irado com você por causa das suas debilidades. Deus não vai se irar com você por causa das suas fraquezas. Assim como ele teve paciência de Gideão, ele vai ter paciência de você. Veja aqui a paciência de Deus estampada na ação de Deus com Gideão. Pela terceira vez ele pede o sinal, e pela terceira vez o Senhor dá. Não carrega essa culpa. Não pense que Deus, toda vez que olha para você, bufa pelas narinas. Não pense que Deus não aguenta mais a sua reclamação, sua lamúria. Não é assim, meu irmão. Existem crentes assim, existem pessoas fracas assim. Acontece conosco períodos que estamos assim, e nem por isso Deus se ira conosco. Deus tem paciência com Gideão. Ainda no verso 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Que mais? Deus podia ter desistido de Gideão, por causa das debilidades que ele apresentou. Deus podia ter reprovado Gideão, mas Deus não fez. Talvez você tema, diante das suas debilidades, Deus vai desistir de mim. Meu irmão, tem potencial maior para Deus desistir do que Gideão. E Deus não desistiu. O texto diz: e Deus assim o fez. Deus está insistindo com Gideão. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Ele está levando em conta todas as debilidades de Gideão. Deus não irá desistir de você por conta das suas fraquezas. Deus não irá reprovar você por conta das suas fraquezas. Fique em paz. E quarto, que é o oposto que eu estou falando, mesmo com tanta limitação, Deus escolhe. Capítulo 7, verso 9. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos.
Depois de todo o trabalho que ele tinha dado a Deus, depois de uma bateria de limitações. Imagina, Chayane, você vai procurar um emprego, aí eu vou ver teu currículo. Você quer trabalhar na Apple. Experiência com celular. Não tem, tá? Com técnica em celular, conserto. Também não tem. Programação. Também não tem. Algum curso, alguma especialização no aparelho iOS. Também não tem. Está contratada. Foi o que Deus fez com Gideão. Mesmo com todas as limitações, Deus o escolheu, cumprindo o texto de abertura da liturgia do culto. Deus escolhe as coisas loucas, as fracas, para confundir as fortes, as sábias. Ainda assim, eu quero dizer que as suas limitações não são não serão obstáculos para que Deus te escolha. Pense nisso. Se Deus fosse basear a qualificação para escolher alguém, Ele jamais escolheria Gideão. Deus escolheu esse homem. Deus pode escolher você. Aliás, Ele escolheu a mim. Se você voltasse comigo 20 anos atrás, eu não tinha dignidade para... 30 anos atrás, eu não tinha dignidade para amarrar as botinas de Gideão. Esse covarde aqui. Eu era um homem medroso. Eu era um homem tímido ao extremo. Então, verso 9, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta, desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. O Senhor escolheu, chamou, mas, todavia, entretanto, antes da luta, olha só o cuidado de Deus, presta atenção, a Bíblia ela é perfeita. Antes da empreitada, antes da luta, Deus não vai cometer um ato de crueldade. Uma coisa é escolher uma pessoa extremamente limitada, outra coisa é colocá-la numa situação embaraçosa, outra coisa é colocá-la diante de uma situação que ela não vai conseguir lidar. Então, antes de Gideão ir para a luta, Deus vai trabalhar Gideão. Vai trabalhar em Gideão. Não significa, Deus escolher pessoas fracas, limitadas, não significa que elas continuarão fracas. Deus vai trabalhar em Gideão, que aí a famosa frase se cumpra, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, e é isso que ele vai fazer com Gideão, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fronte de Ará, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale de Fundoreiro. Disse o Senhor Gideão, é demais o povo que está contigo, para o entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, apregou, pois aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltando do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Presta atenção aqui. Aí Deus chama Gideão, você vai livrar. Mas eu vou com exército, né? Isso. 32.000 homens. Vou ficar no meinho. Fica 8 aqui, 7 aqui, 5 aqui, eu no meio. Então vem. Recruta os homens, convoca o exército. Gideão está liderando, 32 homens. É o equivalente a
10%, um pouquinho mais que 10% da quantidade da população de Franca. 30 mil homens. Mas aí Deus fala, não, tem muita gente. Pode tirar 22 mil. Fica só 10 mil. Ainda tem muita gente. Vamos todo mundo ali para o ribeiro? Quem beber água com a língua, como cachorro, vai ser dispensado. E quem colocar a mão para beber vai ficar. Dos 10 mil ficaram 300. Em 3 etapas. O que é isso? Deus está trabalhando a fé de Gideão. Quando estava 30 mil, aquele homem limitado chamado, ainda continuava limitado, incrédulo, sem confiar em Deus, covarde. 30 mil homens. Quando Deus resolve tirar 20 mil, Deus está dizendo, mais da metade, mais de 2/3 foram tirados. Você vai precisar confiar em mim. Deus começou a trabalhar em Gideão e colocou numa situação, você vai ter que confiar em mim, não é na espada. Ele está trabalhando a incredulidade do homem incrédulo. Ele está trabalhando a segurança do homem inseguro. Depois, depois ele vai tirar dos 10 mil, 300. 300 fica numa situação corpo a corpo, que é impossível confronto direto. Agora ele vai trabalhar a ousadia, ele vai tirar o medo, ele vai tirar a covardia de Gideão. Ele está trabalhando a fé, ele está trabalhando a segurança e agora a coragem e a ousadia. Ele está trabalhando, Gideão. Deus faz assim, Ele nos chama. E como Pai que é, Ele trabalha nas nossas fraquezas. Mas pastor, eu sou tão fraco, como é que Ele fala? Note, por que Deus já não mandou quando Gideão saiu com os 300? Só vai você e 300. Primeiro deixou juntar 32, mudou para 10, depois para 300. Veja o cuidado de Deus fazendo um trabalho gradativo em Gideão, levando em conta a sua sensibilidade. Gideão provavelmente não iria se Deus oferecesse os 300 homens de cara. Deus foi tirando aos poucos. É assim que Deus vai fazer com você. Primeiro, o fato dele ter te escolhido, ter te chamado sendo fraco, não significa que você continuará fraco. Deus vai trabalhar para suprir essas fraquezas. E como Deus vai fazer? Deus vai fazer paulatinamente, gradativamente. Meu Deus, eu fico impressionado com o cuidado de Deus. Meu irmão, essa história aqui não me parece girar em torno apenas da libertação de Israel, mas Deus está usando a libertação para trabalhar em um homem. O personagem principal da história é Gideão, não são os midianitas nem Israel. Deus está trabalhando com esse homem, Deus está incutindo coragem, ousadia, temor, fé na vida desse homem, está usando essas situações. De modo que quando os outros 9.700 se afastam, ficam só 300, e Gideão permanece. Gideão permanece. Não é isso? Agora veja, Deus trabalhando, Deus trabalhou, veja o resultado. Lembra do homem incrédulo? Agora veja a fé, verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou
e tornou o arraial de Israel, dizendo: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Que isso? Aquele homem incrédulo, aquele homem inseguro, agora chega diante do exército: levantai-vos, porque Deus vai entregar os midianitas nas vossas mãos. Veja a fé desse homem. Deus trabalhou, não é mais o Gideão incrédulo, fraco, tímido, mole, mas um homem cheio de ousadia. Veja o verso 18: quando tocar a trombeta e todos contigo estiverem, então vós também tocarei a voz ao redor de todo o arraial, direi: pelo Senhor e por Gideão. Uau! Aquele menininho borra-botas agora está cheio de fé. Não só fé, como eu disse, mas Deus também trabalhou a coragem. Verso 17: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, fareis. Que isso? Olhai para mim. Agora ele é um homem corajoso, destemido. Deus trabalhou nele, Deus chamou, cheio de limitações, mas antes de Deus enviar, Deus trabalhou. E como Deus trabalhou? Gradativamente. E agora, aquele homem não questiona mais a Deus, e sim recita as promessas de Deus, mostrando plena confiança e fé. Aquele homem não está escondido mais, e nem está fazendo à noite, nem está debaixo do carvalho, dentro do lagar. Agora esse homem está dando palavras de comando para o exército, cheio de ousadia. Creia nisso, meu irmão. Creia que você não está fadado a ser assim para sempre. Creia que você não está fadado a viver dentro de um lagar a vida inteira. Creia que você não está condenado a fazer as coisas à noite na surdina. Creia que você não vai viver com a fé vacilante o resto da sua vida. Creia, meu irmão, que você não vai ser um covarde a vida toda. Que Deus que te chamou, que Deus que te trouxe, a despeito das suas debilidades, vai trabalhar você, e elas não serão empecilhos para te usar. Agora olha que coisa aqui estranha. Dá uma olhada aqui, ô Vitor. Agora Gideão recebe um quarto sinal. O quê? Ah, não. Mas pastor, estava tão bonita a história, lá vem Gideão cair de novo. Não, peraí. Pediu o sinal do fogo, com o sacrifício com fogo, o sinal da lã molhada, da lã seca, agora um quarto sinal. Sim, ele recebe um quarto. Mas olha que interessante, agora não é Gideão que pede o sinal, é Deus que dá, sem ele pedir. Vamos ver o verso 11. E ouvirá que dizem: depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas, todo o povo do Oriente cobriram o vale como gafanhotos e multidão. E eram os seus camelos e multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que ele caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Veja só. Gideão vai com o seu servo puro até o arraial dos midianitas e escuta alguém tendo um sonho. Eu sonhei que eu vi um pão de cevada dando contra a tenda do comandante dos midianitas. Quer dizer, um sonho simbólico que significava algo. Esse pão dando contra a tenda é a espada de Gideão. Os midianitas cairão na mão de Gideão. Gideão vai vencer. Gideão ouve aquilo e volta. O que é isso? Os outros 3 primeiros sinais
era para colocar fé em Gideão. Gideão não tinha fé. E ele queria ver os sinais para ter fé. Agora aqui, não. Gideão não precisou desse sinal para ter fé, porque agora ele já tinha. Então por que Deus permitiu? Para fortalecer a fé que agora ele já tinha para a empreitada. Isso que Deus faz conosco. Quando a nossa fé é aprovada e nós não precisamos mais desses sinais, o Senhor sabe que, já tendo fé, precisamos de um estímulo, precisamos de um renovo, um encorajamento. E esse sinal que Deus deu sem ele pedir, foi para encorajar a Gideão, foi para fortalecer a fé que ele já tinha. Que coisa tremenda. Agora não foi ele que pediu, Deus é quem deu. E o sinal foi uma visão no acampamento dos midianitas, simbólico, mostrando: os midianitas vão cair na mão de Gideão. E fez Gideão ir lá e ouvir o sonho. Deus sabe que em momentos difíceis, igual Paulo está preso, o homem mais santo do Novo Testamento, a maior fé do Novo Testamento, ele não tinha necessidade, mas como ele estava preso, veio um anjo do Senhor e disse a ele: não te calas, mas fala a minha palavra, pois tenho muito povo nesse lugar. E a fé de Paulo foi encorajada. Deus fará isso com você. Aí o que acontece? Indo para o final, verso 25, e prenderam os dois, 7:25, e prenderam os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, mataram Oreb na penha de Oreb e Zebe, e mataram no lugar Zebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, da além do Jordão, e depois o 8 também. O que acontece? Gideão vence com os 300 homens, derrota os midianitas e livra Israel. Mas esse não é o tema da minha mensagem. O tema é: Deus chama os covardes e os transforma. Agora eu vou mostrar para você como Gideão, o que Deus chamou era um, e agora o que está aqui é outro. Deus transformou Gideão. Veja o verso 7, capítulo 7, verso 2. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar nos medianitas nas suas mãos. Israel poder se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão livrou. Verso 3. Apregou, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se. Como é que é? Quem for tímido e medroso, sai. Quem que era tímido e medroso na história que eu estou contando? Você está com muita gente. Os tímidos e medrosos querem que cai fora. Gideão tinha que ser o primeiro a ir embora. Mas esse Gideão não é mais aquele que está lá escondido debaixo do orvalho em Ofra, malhando trigo dentro do lagar. Ele é um homem transformado. E a prova disso, para terminar mesmo, vai lá em Hebreus 11. É uma galeria muito distinta, Hebreus 11. E ela é devotada só aos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Antes de ler, olha aqui para mim. O que está em Hebreus 11?
Hebreus 11 é chamado uma galeria, galeria dos heróis da fé. Quando você vai ao museu e tem uma galeria da Segunda Guerra, o que tem lá? Você tem fotos, quadros, ou você tem pertences das personalidades mais importantes, dos eventos mais importantes da guerra, essa galeria da Segunda Guerra. A galeria da fé só está colocada ali os nomes das figuras mais importantes do Antigo Testamento, dos homens de fé. E, por incrível que pareça, nessa galeria está lá o jovem, fraco, covarde, tímido, medroso, inseguro, incrédulo, obstinado, Gideão. Verso 32, Hebreus 11, 32, olha lá. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel dos profetas, os quais, Gideão, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Gideão está aqui. Então sabe como que eu termino a pregação? De covarde a herói da fé. Gideão, de covarde a herói da fé. Essa é a história de todos nós, os pecadores, fracos, covardes, mas que ainda assim Deus chama, e ainda assim Deus usa, e Deus transforma. Você crê nisso? Fecha os olhos, vamos orar.